Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Não só esse tema com relação à Enel é importante a gente travar aqui, porque afinal de contas se falam tanto que as privatizações são boas, mas na verdade a gente viu que no campo da energia elétrica privatizou e piorou. Então o que acontece com a Enel acontece com a Light também. A gente tem hoje, senhor presidente, o bairro da Ilha do Governador completamente às escuras. E obviamente, você imagina uma família com crianças, como é que faça o seu asseio cotidiano, lavar roupa, fazer comida. Mas para além disso, agora é o retorno das aulas. Como essas escolas nesses territórios retomam os seus trabalhos, as suas aulas sem água? Essa é uma questão que fica e, infelizmente, não vemos muitas ações do Poder Executivo para que cobre de maneira mais eficaz essas concessionárias de energia elétrica. Então, fica aqui também a nossa solidariedade à população da Ilha do Governador. Inclusive, uma das respostas dadas pela Light é que o serviço de energia elétrica só retomará na sua regularidade depois de obras que só terminarão no mês de outubro. Essa é uma situação absurda e abismante. Então, faço coro aqui com a deputada Célia Jordão com relação aos serviços de energia elétrica que no estado do Rio de Janeiro realmente deixa muito a desejar e causam prejuízos constantes para a população. E, senhor presidente, vimos hoje aqui o governador abrir os trabalhos legislativos falando o quanto que o seu mandato, o quanto a sua atribuição e a sua administração tem sido positiva na área da segurança, na área, enfim, do combate à fome. Inclusive, até me espantei porque, de fato, a questão da fome no Rio de Janeiro é uma situação gritante e a gente quer ver resultados concretos. Mas, infelizmente, não vi o governador falar uma linha sobre a dengue, sobre a epidemia de dengue que está sobre o estado do Rio de Janeiro hoje. Então, nós que vivemos a epidemia da Covid-19, que desafiou a nossa humanidade, já que a gente teve aqui, inclusive, no governo do Wilson Witzel, uma situação extremamente delicada com relação à gestão da crise da saúde em plena pandemia da Covid-19. Mas agora a gente está aí numa epidemia de dengue, zika, chikungunya, e a gente não vê uma só palavra do governador aqui no dia de hoje. Isso me preocupou muito porque os dados já são alarmantes. Tem uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a Fiocruz, que demonstra que o município do Rio de Janeiro, só a capital, nesse início de ano, foram registrados mais de 10 mil casos de dengue. A taxa de incidência é de 160 casos por 100 mil habitantes. Só para que a gente possa ter um parâmetro, no ano passado, 2023, durante todo o ano, foram registrados 22 mil casos, quase 23 mil casos de dengue. Ou seja, início do ano, a gente já está com a metade dos casos, início do ano, janeiro, a gente já está com a metade dos casos apresentados no ano passado inteiro. Ou seja, temos uma epidemia de dengue, temos uma situação onde os hospitais, hoje, que já não dão conta das coisas ordinárias que a gente vê, toda a situação dos hospitais do Rio de Janeiro, você imagina numa epidemia de dengue a gente não ter uma palavra só do governador sobre essa situação. E aí não é algo só específico da capital, não. A gente já viu que além da capital, que já se encontra em estado de emergência de saúde pública, tem outras situações muito preocupantes. 5 outros municípios do estado já registravam a situação de epidemia de dengue. Casos esses como Angra dos Reis, Resende, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras. Essas análises são do Infodengue, que é esse sistema de alerta
para arboviroses, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Fiocruz e também da Fundação Getúlio Vargas. Desde o mês de janeiro, inclusive, há notícias sobre a atuação da Secretaria de Estado de Saúde em diversos municípios, para o monitoramento, inclusive o plano de contingência. A gente tem observado isso. Mas é fato também que esse boletim epidemiológico da dengue no Estado, que foi disponível pela própria Secretaria de Estado de Saúde do Rio, apresentam também uma situação muito complexa, como a alta taxa de incidência da dengue, também em Angra dos Reis, como já tinha dito, mas também na Ilha Grande, Piraí, Engenheiro Paulo de Fronten, Três Rios, Areal, Sumidouro, Carmo, Cantagalo, Cordeiro, Cambuci, Aperibé, Italva, Bom Jesus de Itabapoana e Porciúncula. Ou seja, temos outros municípios já apresentando números preocupantes de casos de dengue. Esse é um tema que a gente não pode fechar os olhos, deixar acontecer como ocorreu com a Covid-19, em cima da situação, em pensar ali os hospitais de campanha, em pensar ali em ações mais contundentes do governo do Estado. Então, me assustou muito, diante dessa epidemia no Estado do Rio de Janeiro, não ter uma só palavra do governador do Estado aqui nessa tribuna hoje. É por isso, senhor presidente, que nós apresentamos já um projeto de lei hoje, no primeiro dia de sessão, garantindo a criação de hospitais de campanha em caráter emergencial e provisório do tratamento de dengue e outras doenças correlatas, como zika, chikungunya. Eu tive, senhor presidente, chikungunya, e até hoje eu sinto os efeitos nas minhas articulações diante dos impactos que essa doença causa no nosso corpo, que nos deixa fragilizados fisicamente. Mas é certo também que dengue mata, e a gente precisa lembrar disso sempre. Se a gente não tiver o equipamento de saúde funcionando de maneira adequada, não só no diagnóstico, mas no tratamento da doença, a gente sequer vai poder discutir prevenção. Porque se chegou nessa situação, é que a prevenção, a dengue falhou. Isso é fato, isso é concreto, e isso está demonstrando na epidemia que estamos vivendo agora. Então, a gente precisa de ações para a prevenção da infestação de dengue, mas também ações emergenciais para cuidar daqueles e daquelas que hoje sucumbem com essa doença tão terrível. Só quem já teve dengue, só quem já teve chikungunya, só quem já teve zika, sabe o que é essa doença no corpo do nosso ser humano. Deputada Renata, me permite... Pois não, deputado Tandi, que é o presidente aí da Comissão de Saúde desta casa. Um pequeno comentário, muito importante suas colocações, mas queria só fazer um adendo. A gente tem a experiência analisando os dados e lá em Resende mesmo a gente acabou de fazer isso. A gente faz mutirões constantes de visita às casas. E nesse final de semana, por exemplo, a gente fez um mutirão em vários bairros da cidade e mais da metade das casas estavam fechadas. E mais de 90% dos focos de mosquito da dengue são encontrados dentro das residências das pessoas. Não são nas áreas abandonadas, não são em lixões, são dentro das casas das pessoas. Então, é fundamental que cada um faça a sua parte também e que colabore abrindo as portas para receber a visita das equipes dos Centros de Controle de Zoonose, das Secretarias de Saúde, que estão fazendo as vistorias nesse trabalho. Obrigado. Excelente, deputado Tandi. É exatamente isso. A dengue está na casa das pessoas. Então, a prevenção também conta com a possibilidade, e aqui a gente precisa dizer, de campanhas permanentes de combate à dengue, de campanhas permanentes de informação, de conscientização. Isso nos faltou para que a gente chegasse nesse momento agora e ver uma epidemia causar tantos estragos. Por isso, farei o debate aqui com o presidente da casa com relação aos hospitais de campanha, que sejam emergenciais e provisórios. Então, senhor presidente, são essas as minhas considerações. Muito obrigada.